Olá, esse é o programa Dialogando MAC, um programa da capelania da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Desde já nós queremos agradecer a sua audiência e hoje nós temos aqui um programa muito legal que nós vamos tratar. Nós vamos falar sobre aqueles alunos que já estão no final do curso, no último ano, no último semestre, ou seja, já estão na reta final, mas têm uma preocupação. E agora, o que eu vou fazer? Há uma preocupação sobre se vão conseguir entrar no mercado de trabalho com brevidade ou se vão demorar muito. É o medo que muitos dos nossos alunos têm. Para tratar desse assunto, nós temos hoje aqui no nosso estúdio o reverendo Davi Charles Gomes, que é o nosso chanceler. Reverendo Davi, muito obrigado por estar conosco nesse dia. É uma alegria. E, reverendo Davi, como eu disse, é o nosso chanceler. Então vem aqui uma primeira pergunta. O que é ser chanceler na nossa universidade? A pergunta ela é bem comum, ela é interessante, eu gosto de responder, especialmente quando a pergunta é feita assim na hora de entrar no elevador, coisa rápida. Lembrando a origem do termo, né? Chanceler significa porteiro. A origem, a etimologia do termo é esse. Mas, na verdade, historicamente, o título passou a ser usado para as pessoas que cuidavam, vigiavam a porta de um burgo, eventualmente quem vigiava aquela entrada para o castelo e, eventualmente, quem controlava ou não o acesso ao rei, que é diferente de hoje, num certo sentido. Mas o papel do chanceler no Mackenzie, nas suas mantidas, especialmente na universidade, como chanceler da universidade, mas estendido às outras mantidas, é de representar os grandes alvos institucionais, de representar os interesses da associada vitalícia, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil, especialmente na preservação da confessionalidade, da identidade e da identidade missional, o cumprimento da missão do Mackenzie. Então essa é a função estatutária do chanceler. No dia a dia significa ter uma presença que permeia todos os aspectos do trabalho educacional do Mackenzie, sempre certificando e encorajando para que eles contribuam para o cumprimento daquele grande alvo, da nossa missão, que é educar o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, para o pleno exercício das suas potencialidades e da cidadania. Excelente, reverendo. E pensando em um dos aspectos dessa função do chanceler, que é ajudar na educação, na formação dos nossos alunos, e pensando nessa pergunta, ou nessa questão, o medo que os alunos têm, esse medo é um medo normal, é comum? Olha, a preocupação, ocupar-se anteriormente, ocupar-se antes da hora com alguma coisa, pré-ocupar, é aquilo que também é chamado de ansiedade, sofrer de véspera, ficar preocupado com algo que ainda não chegou, que ainda não aconteceu. Quem sofre de véspera deveria ser só o peru no dia de ações de graça. É muito comum, é parte da nossa natureza humana. Às vezes até o medo das coisas a gente sofre mais com a antecipação, por exemplo, dor. A gente sofre mais com a antecipação da dor, talvez, do que o momento da dor, pelo menos normalmente. Então é comum que haja essa ansiedade, assim como o aluno ficou ansioso quando ia ter seu primeiro dia de aula, assim como para prestar o vestibular. Para prestar o vestibular. Agora, a pergunta é, onde é que uma mera preocupação natural e normal nessa situação se transforma em algo que paralisa, que atrapalha, que leva à depressão, leva à angústia, se torna realmente uma ansiedade que causa efeitos ruins. Isso não é bom, ainda que seja muito comum. E não é difícil fazer uma mudança de forma de pensar para evitar isso. Nós temos uma aluna, a Júlia, que fez uma pergunta muito interessante dentro desse tema. Vamos ouvir então a pergunta dela. Oi, meu nome é Júlia, eu estou no 8º semestre do curso de Arquitetura e Urbanismo aqui no Mackenzie. E uma preocupação geral do pessoal que está no final do semestre é o que a gente vai fazer depois da faculdade, porque o mercado de trabalho está um pouco difícil, está todo mundo um pouco inseguro. E eu queria saber se o Dr. Davi tem algum conselho para a gente. Bom, temos aí a pergunta da Júlia. Ótimo. Doutor. Júlia, em primeiro lugar, uma parte de mim quer aproveitar para não perder a piada aí, mas eu vou resistir. Eu vou só dizer que a primeira coisa que podia ser respondida é: agora é tarde, o 8º semestre está preocupado com o futuro, agora é tarde. Mas falando sério, é bom que haja um pouco dessa reflexão a respeito disso.
Mas algumas dicas para te ajudar. Primeiro lugar, graças a Deus, no Mackenzie nós temos uma preocupação não apenas com um treino técnico para o mercado de trabalho, isso é uma preocupação, é uma parte, queremos preparar pessoas para serem bons profissionais, mas o nosso anseio é mais que isso, é preparar pessoas para que elas tenham um desenvolvimento mais integral. Então, nesse sentido, a gente não está meramente ensinando, passando conhecimento, nós estamos procurando dar uma formação. Essa formação inclui os aspectos técnicos, mas ela é mais ampla. Porque, na verdade, o que faz a diferença de um bom profissional, e o mercado acaba reconhecendo, sabe aquela ideia, eu sou um gênio, mas ninguém consegue reconhecer? É uma ilusão, é um auto-engano. Geralmente, dado o tempo suficiente, o mercado reconhece talento, reconhece habilidades. Poucas vezes pessoas que têm capacitação e tudo acabam nunca sendo reconhecidos. Então, a formação que ela recebeu, que a Júlia recebeu, que os colegas dela receberam, ela é ampla. Então, ela prepara não só um bom profissional, mas ela prepara alguém de forma geral para trazer contribuições valiosas para o mercado. Eventualmente, o mercado descobre isso. Aí fica a pergunta, mas como que eu acho as minhas primeiras chances? Como que eu acho... E aí vem do mesmo jeito que durante o período em que a Júlia estava estudando, em que os outros estavam fazendo o seu curso, a preocupação deles era o quê? Como é que eu faço para escolher as disciplinas, para fazer as pesquisas certas, para me alinhar com os professores que vão me dar o melhor para o futuro. Então ela olhava com um olhar para o futuro, os pés fincados no presente, sabendo que a realidade de estudante demandava engajamento, mas sonhando com o futuro. Do mesmo jeito, vai para o mercado de trabalho e não pensa, eu estou aqui para decidir meu último emprego. Eu estou aqui para procurar o meu primeiro emprego. E o meu primeiro emprego é um meio para fins maiores. Então, isso já deve provocar um certo relaxamento de parar para pensar. Eu não estou aqui para o culminar da minha carreira. Eu estou aqui procurando a chance para começar a minha carreira. Essa é a primeira coisa. Ótimo. Eu penso que essa resposta do reverendo Davi pode ajudar não apenas a Júlia, que enfrenta esse dilema, mas tantos outros jovens que estão nos ouvindo, estão nos assistindo nesse momento. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos logo em seguida. As formas de estudar se renovam. Agora, você tem educação à distância. Universidade Presbiteriana Mackenzie. Cada vez mais perto de você. Olá, estamos aqui de volta com o nosso programa Dialogando MAC de hoje e estamos aqui entrevistando o reverendo Dr. Davi Charles Gomes, o chanceler da nossa universidade. Estamos tratando desse tema que é tão relevante para os nossos alunos, que estão já na reta final do curso e que estão preocupados, ansiosos, com medo se vão conseguir entrar no mercado de trabalho de maneira rápida ou, enfim, eles estão com medo com respeito ao futuro deles. E aqui nós temos uma pergunta, reverendo Davi. O senhor comentou no início da nossa entrevista que a ansiedade, ela, de certa forma, ela é até normal nessa fase aí da vida dos nossos alunos. Mas quando essa ansiedade, ela deixa de ser uma ansiedade normal, comum, tem um limite que é ultrapassado e começa, então, a prejudicar os nossos alunos? Sim. O jeito mais conciso de atacar essa questão é o seguinte: existe preocupação, ansiedade, eu estou usando os termos aí num sentido genérico, porque ansiedade, tecnicamente, é algo já preocupante de começo. Mas o que a gente chama de ansiedade, preocupação, ficar com a cabeça cheia, olhando para o futuro e dizer, e agora, como que vai ser? Esse tipo de coisa, ela se torna um problema muito sério quando ela vira algo que me paralisa, que me impede de prosseguir. Aí ela não é uma força que me leva à frente, ela é algo que me segura. Um pouco de pressão é bom. Quando eu estou correndo, alguém está correndo numa corrida, é bom se a pessoa começa a sentir que quem está logo atrás está chegando perto.
desde que a pessoa tenha um pouco de energia para dar um pique um pouco maior, é uma pressão que pode impulsionar a performance. Agora, o duro é quando essa ansiedade vira algo que faz eu querer desistir da corrida. Ah, não tem jeito, ele está chegando tão perto que ele vai me passar, eu vou ficar para trás, eu vou perder de qualquer jeito. E tudo. E aí facilmente essa ansiedade se transforma já num estado de espírito no qual eu fico paralisado de forma total, ou pelo menos eu fico retido e preso a coisas que vão exatamente, aí quase que vira o que a gente chama de uma profecia autocumprida. Ah, não vai dar certo, eu vou quebrar a cara, não vai dar certo, eu vou quebrar a cara e quebra. Aí eu falo, eu sabia que não ia dar certo. Já estava... Não é que você sabia que não ia dar certo, você já tinha decidido que não ia fazer o esforço para dar certo. E tem um pouco de medo, né? Eu penso que o aluno, quando chega nessa etapa, é um pouco, reverendo, não sei, de medo com relação àquilo que ele pode enfrentar no futuro ou não? Eu acho que existe um aspecto de medo, é interessante que medo e coragem não são antípodes. Muita gente tenta colocar os dois como se fossem, né? Coragem, na verdade, é a capacidade de dominar o meu medo e direcioná-lo de um jeito que eu enfrento. Aliás, pessoas destemidas não são necessariamente grandes heróis, né? O herói é aquele que tem o temor correto, mas passa por cima dele. Mas a gente opõe medo com coragem. Na verdade, a Bíblia fala do medo, mas a Bíblia fala que o antídoto para o medo é o amor. E pouca gente já parou para pensar nisso. A Bíblia fala, o amor lança fora todo o medo. Por quê? Porque o amor meu, o exemplo mais clássico disso é aquela mãe que morre de medo de cachorro, mas quando a filhinha de 2 anos está sendo atacada por um pitbull, a mãe enfrenta o pitbull como se fosse uma onça. Porque o amor é mais forte do que aquele pavor paralisante. Então, nesse sentido, é importante para um aluno, não é uma situação radical quanto a mãe e o pitbull, mas é importante para o aluno saber que o amor dela, pela vida, pelo que vai fazer, pelo que aprendeu, pelas potencialidades que foram instigadas e comunicadas, é talvez o melhor antídoto para o medo paralisante. É pensar, eu não sei exatamente o que vai ser meu futuro, mas eu sei que se eu quero estar fazendo alguma coisa que eu amo, eu quero decidir fazer algo que eu amo. E se eu puder, vamos lá, nossa aluna de arquitetura que fez a pergunta, se eu puder fazer o que eu amo, trabalhando num escritório e ganhando bem, ótimo. Mas se no começo eu tiver que fazer isso daí, como estagiária, ganhando muito pouco, desde que eu faça o que eu amo e faça com muito esmero, eu recebi uma educação boa o suficiente que o meu talento vai ser reconhecido. Então, o amor pela vocação pode me levar a diminuir os medos, porque os medos geralmente não são quanto à vocação. Eles são quanto a, será que eu vou ganhar dinheiro? Será que eu vou ter uma oportunidade? Será que eu vou ter um lugar? E aí a gente tira o foco dessas coisas e olha para a própria vocação e olha com paixão e amor para isso. O resto vem como tabela. Ganhar bem, ser reconhecido, isso daí deveria ser o fruto de um trabalho bem feito, feito com amor, feito com paixão. Excelente. Eu penso que essa sua resposta, reverendo, ajudou e vai ajudar muitos dos nossos alunos. Que bom. Agora, só mencionou aí, fez a analogia do amor da mãe, da família, né? E vem uma pergunta aqui que eu acho que ela é interessante para nós. Como que a família, os pais dos nossos alunos, a própria família, podem entrar nesse processo para ajudar os nossos alunos ansiosos? Vai parecer clichê, mas, como eu sempre digo, clichê vira clichê por alguma razão, né? Geralmente porque tocou em algum ponto de verdade. E o fato é que o papel que a família tem é muito importante, porque a família é exatamente aquele grupo que vai lembrar para a pessoa que o desejo maior, o que uma família deve querer, para sua filha, para o seu filho, é que essa pessoa faça algo que lhe faça feliz, algo que ela ame fazer. Então, o pai e a mãe que viram e falam, você tem que pegar um emprego para ganhar muito dinheiro. Eu brinco com os meus filhos, eu digo às vezes para eles, olha, pai vai precisar aposentar logo, então é bom vocês fazerem a carreira aí rapidinho, né? Todo mundo brinca com isso. Mas a gente nunca deve botar essa pressão, porque, de fato, em alguns momentos, a remuneração vai ser uma medida de quão reconhecido eu sou
pelo trabalho que faço. Mas não começa assim, eu preciso começar por algum lugar. Meu trabalho precisa ser reconhecido para, eventualmente, eu querer a justa remuneração por aquele trabalho reconhecido. Então, os pais ajudam, se eles não pressionarem nesse sentido, antes encorajarem seus filhos a trabalharem com aquilo que lhes move, que lhes apaixona, que anima, e derem a eles a tranquilidade de saber que as recompensas vêm como frutos. Tá? Ninguém consegue imaginar uma laranjeira fazendo assim, pof, e apareceu uma laranja. Verdade. Mas você sabe que bem regada, bem cuidada, se ela estiver saudável, eventualmente os frutos vêm. Excelente. Vamos agora por um breve intervalo e voltamos para o nosso último bloco. O mercado está buscando profissionais cada vez mais especializados. Você está preparado? Faça um curso de especialização Lato Sensu no Mackenzie. Cursos totalmente online, conteúdo exclusivo criado por professores com ampla experiência profissional. Destaque-se no mercado. Mackenzie, ainda mais perto de você. Estamos aqui de volta com o programa Dialogando MAC de hoje e vamos ouvir agora uma pergunta do Arthur, nosso aluno aqui no curso de Computação e Informática. Olá, meu nome é Arthur, eu sou aluno da FCI e eu queria saber como que durante meus anos de faculdade eu posso me preparar mais para o mercado de trabalho. É isso, essa é a nossa pergunta aí, É uma do ótima Arthur. pergunta. Porque, na verdade, eu brinquei no comecinho do programa Sim. com a primeira pergunta, dizendo que no finalzinho do curso já é meio tarde para fazer a Sim. pergunta. O melhor é pensar isso durante o meu curso todo. Primeiro, busque uma formação. Você não está treinando para uma profissão. Aliás, tem pesquisas muito interessantes que olham, até a nossa geração, as chances da gente mudar de profissão no curso da vida não eram muito grandes. Algumas pessoas mudavam, mas o máximo que você tinha era 2 carreiras, coisas assim. São as raras exceções. A ideia é que essa turma jovem, da idade do Arthur, vai trocar de carreira, como a gente chamava, 3, 4 vezes, 5 vezes no curso da vida. Mas não vai trocar de profissão. Eu vou explicar porque eu estou fazendo uma distinção artificial. Sim. Profissão, se você pensar no termo profissão, tem a ver com professar. Por quê? Porque a origem era, qual é a sua profissão? Que tipo de coisa você professa fazer? O que é que você diz para os outros que faz? É quase como a pergunta informal que se fazia no passado. O que você faz? E é interessante, porque se eu perguntar, ou alguém perguntar para qualquer um de nós dois o que você faz, a pergunta pode ser respondida em vários sentidos. Porque tanto eu quanto você, se quisermos responder da forma mais genérica, reverendo, nós vamos dizer, nós somos pastores. O que eu faço? Eu sou pastor, eu pastoreio. Mas aí, mas o que é a sua profissão? Sim, eu sou um líder religioso, aí é mais descritivo um pouco. Sim, mas onde você trabalha? Eu trabalho no Mackenzie. Então, aí você vai afunilando. Eu acho que a chave para responder a pergunta do Arthur é bem simples. É o seguinte, se prepara para uma profissão nesse sentido mais amplo que eu estou falando. Não para uma profissão no sentido de uma carreira única, porque chances são que você não vai fazer só uma coisa durante a sua vida, mas uma combinação. Mas onde vai haver elementos de continuidade é que a sua formação como pessoa, aquilo que a gente chama de formação profissional, se ela for mais ampla, ela te prepara para você carregar aquelas habilidades e competências que você desenvolveu para qualquer campo de trabalho, para qualquer emprego, para qualquer posição que ocupe. Então, ele se forma, ele termina e recebe uma titulação na área de informática, Então, vamos supor que ele aprendeu a trabalhar com Big Data, ele enfatizou Big Data como uma das áreas, é uma das áreas de pesquisa no Mackenzie. Aí ele faz uma pós nessa área, ele começa a trabalhar nessa área, de trabalhar com Big Data.
Só que num certo momento na vida dele, ele começa a trabalhar numa outra área. Ele vai para uma área onde ele começa a trabalhar com política e, de repente, ele resolve fazer um outro curso, faz um outro curso, se prepara. E ele vira um analista político, ou alguém que faz estratégia política. Mas aquilo que ele aprendeu quando ele aprendeu a mexer com dados, com grandes volumes de dados, filtrá-los, criar algoritmos para fazer julgamentos, aquilo pode ser trazido e aproveitado. Então a primeira recomendação é essa: busque a sua formação e entenda que especialização é importante. Em algumas áreas você deve ter um domínio muito forte, mas isso tem que ser bem equilibrado com amplitude, transversalidade, especialmente no mercado de trabalho de hoje. A capacidade de trabalhar com várias questões e utilizá-las todas como ferramentário para objetivos específicos. E por último, nesse ponto ainda, lembra que a sua formação é potencializada, ela chega ao máximo quando ela inclui também um forte elemento de preparo para relacionamento, para trabalho relacional, para trabalho em grupo, para trabalho em equipe. O mercado de hoje vai procurar o profissional que consegue dialogar com várias pessoas de campos diferentes e achar soluções conjuntas. Então, esses são dois tipos de habilitações, de capacitação, de aquilo que a gente chama no mercado, uso em inglês, o pessoal usa, mas de skills. Dois tipos que são muito importantes para ir se preparando para não ter dificuldade no futuro e encontrar o seu espaço de contribuição no mercado. Ótimo. Então tá aí, Arthur, a resposta que seguramente vai poder ajudar muito você e vários outros dos nossos alunos. Agora, reverendo, terminando aqui, a Bíblia fala muito sobre a questão da ansiedade. A gente começou tocando nesse assunto, acho que a gente poderia terminar falando a respeito do que a Bíblia fala sobre a ansiedade e como nós podemos lidar com ela. Então, a Bíblia fala sobre ansiedade em várias situações diferentes, mas a que acaba, para mim, pessoalmente, sendo mais forte no meu coração, é quando a Bíblia fala que eu devo lançar sobre Deus as minhas ansiedades e diz por quê. Porque Ele tem cuidado de mim, porque Ele tem cuidado de nós. Tá? Então, para aquele que está preocupado com o relacionamento com Deus, aquele que não tem medo de reconhecer essa preocupação, aquele que conhece a Deus, tá? Para ele eu posso dizer de uma forma muito clara: a ansiedade não faz sentido a partir do momento em que eu olho e vejo que Deus cuida. Tá? A Bíblia é cheia disso. Ele cuida até dos passarinhos, Ele veste os lírios como não vestiu ninguém. Quem é que, e aí a Bíblia fala, quem é que por mais ansioso que esteja, pode acrescentar 1 segundo na duração da sua vida, ou 1 centímetro na altura que tem? Não pode. A ansiedade não acrescenta nada, pelo contrário, ela tira. Agora, e aquela pessoa que fala, mas eu não tenho esse viés religioso, eu não... A lição é a mesma. O melhor antídoto para a ansiedade é perceber que, de uma forma ou de outra, as coisas até aqui estão bem, estão ok. Aonde eu falo, Deus tem cuidado, se Ele me trouxe até aqui, Ele vai cuidar até o fim. E aí tem 2 conceitos que encapsulam grande parte do ensino bíblico sobre isso daí. São 3 palavrinhas, que às vezes a gente chama de 3 palavrinhas mágicas. E o senhor sabe, nós já conversamos tanto sobre isso daí, né? São as 3 palavrinhas mágicas que eu devo dizer em qualquer momento, nos de grande tensão, mas também devo dizer nos momentos em que eu acho que eu estou no topo do mundo. E as 3 palavrinhas são: isso vai passar. Os momentos de angústia vão passar, o temor vai passar, a dor vai passar. Os grandes momentos de glória e aplauso também vão passar. Nesse sentido, esse medo e essa ansiedade precisam ser colocados em perspectiva. Excelente. Reverendo Davi, muito obrigado pela sua ajuda aos nossos alunos. E você que está nos assistindo, você sabe que você pode contar com o trabalho da nossa capelania
aqui na universidade. Aqui embaixo você tem aí os nossos telefones da capelania e também da chancelaria, que você pode ligar, que você pode buscar ajuda. Sempre temos ali um capelão que está disposto a ouvir você e tentar ajudar você a lidar com essa preocupação e tantas outras que talvez você tenha aí no seu coração. Que Deus abençoe muito a sua vida e até o próximo programa Dialogando MAC. Muito obrigado. O mundo oferece muita matéria-prima. Pedra, madeira, metais. Mas já imaginou ter que usar tudo isso exatamente do jeito que a gente encontra na natureza? Felizmente, o ser humano aprendeu a manipular os elementos que precisa para atender às suas necessidades. Com isso, ele criou novos materiais, como ligas metálicas, plástico, e aprendeu a aprimorá-los, deixando-os mais resistentes ou econômicos. São séculos de conhecimento acumulado e que hoje pode ser usado pelos engenheiros de materiais. Eles desenvolvem novos produtos, novas soluções e deixam as empresas mais eficientes e competitivas. Quer entrar para esse mercado inovador? Então faça um curso de graduação nessa área. Você vai estudar metalurgia, termodinâmica, bioquímica industrial, física experimental, entre outras matérias. E o mais importante, você vai se tornar um personagem essencial na grande revolução tecnológica que o mundo vive hoje em dia. Mackenzie, formando gente que vai mudar o mundo. Tudo o que você precisa agora está aqui. Seu futuro também. Cursos de educação à distância Mackenzie, graduação e pós-graduação em nível de especialização. Conteúdo produzido por professores da Universidade Presbiteriana Mackenzie e cursos completos com material didático e assistência online. Acesse nosso site mackenzie.br e conheça as opções de cursos. Mackenzie, ainda mais perto de você.